Que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos lares e em vossos corações. Eu gostaria de meditar junto com vocês neste dia a respeito do versículo que está em Lucas 17:32. Diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, o que é que nós podemos extrair desse texto? O que é que nós entendemos pela mulher de Ló? Com esses erros, nós podemos analisar, fazer uma comparação entre a nossa vida, entre o mundo em que vivemos e aquele episódio que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Todos nós sabemos a história quando Sodoma e Gomorra, aquelas duas grandes e importantes cidades, vivia envolvida na mais triste, na mais cruel depravação daquela época. Sodoma e Gomorra era o exemplo de obscuridade espiritual, era um exemplo de perversão moral, era um exemplo de tudo quanto era ruim. O que se pode imaginar de imoralidade, de idolatria, de algo concernente à oposição a Deus, estava resumido, estava sintetizado naquelas duas grandes cidades. E ali vivia uma família, a família de Ló. Ló, a sua esposa, as suas filhas e genros. Deus mandou que Ló saísse de lá. Sabemos todo o decorrer desse episódio. O único justo que estava lá era Ló. Somente Ló. Nem a própria família. E quando Deus mandou que Ló saísse daquela depravação moral e espiritual, houve resistência. E nessa resistência foi obrigado Deus tirar a força de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Todos sabemos? A vingança de Deus. Medita bem nisso, esses detalhes são importantes. Fogo e enxofre foi jorrado sobre aquela cidade numa destruição incrível. Tudo virou cinza em Sodoma e Gomorra. Mas, se nós voltarmos os nossos olhares para a mulher de Ló, a recomendação de Deus era que ninguém olhasse para trás. Mas uma coisa muito séria eu quero informar para vocês. Às vezes, nós condenamos a mulher de Ló, porque a recomendação de Deus era que não olhasse para trás. Mas muitas vezes as pessoas estão saindo do erro, mas o erro continua lhe acompanhando. Estão saindo do local de depravação, mas a sua mente, o seu coração ainda está lá. Há pessoas que saem do mundo, mas o mundo não sai dele. Há pessoas que estão dentro da igreja, mas o mundo continua dentro dele. Isto é uma verdade inquestionável. Todos nós sabemos disso. E quando a família de Ló saiu de Sodoma e Gomorra, à força, é bom frisar isso, é bom dar ênfase a isso, eles saíram à força, Deus os tirou de Sodoma e Gomorra. E quando eles saíram, a mulher de Ló lembrou-se dos atrativos, lembrou-se da luxúria, lembrou-se da riqueza, lembrou-se das diversões. Eles estavam caminhando para as montanhas, ele estava caminhando para um local que não tinha muito atrativo especial. Eles estavam caminhando para um local que não tinha nada de interessante para eles. Mas em Sodoma e Gomorra
tinha muita coisa para se divertir. Em Sodoma e Gomorra tinha muita coisa para saciar os seus desejos de lascívia, de preencher o seu ego, a sua vaidade. E por isso, Sodoma não saiu de dentro da mulher de Ló, como também não saiu das suas filhas. Estamos, às vezes, saindo do mundo, mas o mundo não sai de nós. Grande realidade. E eles provaram isso. Eles provaram que Sodoma não saiu do coração deles, porque eles começaram a executar as mesmas práticas que ocorria lá em Sodoma e Gomorra. Embora eles tenham visto a ira de Deus ser derramado sobre aquela cidade, como eu já disse, caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Algo sem precedente na história. É como se fosse uma explosão nuclear. Tudo virou cinza. Tudo virou sal. Lavas de sal, lavas incandescentes de metais em ebulição, foram jorrados em direção ao Vale do Jordão. Mesmo vendo toda aquela catástrofe, a mulher de Ló e as suas filhas não se abalaram com a situação, porque os seus corações estavam em Sodoma e Gomorra. Ela olhou para trás e a Bíblia diz, o texto bíblico diz, que ela se transformou em uma estátua de sal. Ela se tornou a semelhança de Sodoma e Gomorra, porque toda Sodoma e Gomorra se transformou em montanhas, em vales de sal. Agora, o que é que nós podemos extrair disso tudo? Querido irmão, dileto amigo, à semelhança da mulher de Ló, as pessoas não devem se comportar como tal. Quando nós saímos do mundo, quando nós caminhamos a Cristo, é preciso que venhamos a nos desvencilhar de tudo que é perverso, de tudo que é ruim. E quando Deus diz que quer uma nova criatura, é porque Ele quer uma nova criatura e que seja tirado todos os requisitos das coisas mundanas. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló sofreu as consequências de olhar para trás. Nós precisamos caminhar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para frente. Esse gesto de olhar para trás, ele nos traz muita lição. Olhar para trás, olhar para o erro, o pecado, olhar para a vida pregressa, só traz consequência maléfica em nossa caminhada com Cristo. Olhar para trás é justamente deixar o seu coração ser dominado pelo passado. Olhar para trás é deixar a sua vida se envolver com aquilo que não pertence a Deus. Se Deus tirou Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra, é porque Deus queria os libertar dali. E se Deus nos tirou do mundo, é porque Ele quer nos libertar do mundo. Nós não temos que olhar para trás, não. Nós não temos que deixar os nossos corações ser dominados pelas coisas passadas. As filhas de Ló cometeram o mesmo pecado que aquele povo de Sodoma e Gomorra cometiam. Incesto. Era a coisa mais banal que existia em Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. O único que saiu totalmente foi Ló. O próprio Deus falou isso, só tem um justo, só tinha Ló. Nem a própria família de Ló era convertida.
Nem a própria família de Ló era temente a Deus. As consequências foram terríveis para todos aqueles que voltaram para trás. As filhas de Ló também olharam para trás, não fisicamente, mas com as suas atitudes, porque todas as vezes que nós cometemos atos inerentes ao comportamento mudando, nós estamos olhando para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não olhe para os seus erros. Parece que tem gente que tem prazer em repetir, em contar como ele era no passado, a vida criminosa, e tem prazer em divulgar a sua vida pregressa depois que se torna crente. Ora, esquece que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Observa, olha tão somente para Cristo, porque Ele tem algo excelente para nos oferecer. Esse Sodoma representa o mundo. Sodoma representa o mundo vil, o mundo caído. E aquela chuva de fogo e enxofre representa a ira vindoura que há de cair sobre o mundo, sobre toda a raça perversa. A Bíblia nos assegura isso. À semelhança de Sodoma e Gomorra, Deus vai tomar uma atitude em relação a esse mundo caído. Mas espero que você tenha saído de Sodoma espiritual. Espero que você tenha atendido ao chamado de Deus e tenha esquecido o passado. Ainda que você viva no mundo, mas que você não se comporte como o mundo, mas que tenha o seu olhar fixo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Acione o sininho para que você receba mais notificações e você possa se enriquecer com a grandiosa palavra de Deus. Deus vos abençoe. Um grande abraço.